Olá, meus amados, bom dia, graça e paz para todos vocês. Mais um dia aqui no nosso canal Café com Deus. Já deixa aí o seu like, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua igreja, com um grupo onde você faz parte. Que agora nós vamos tratar de um assunto também de extrema importância. Nós vamos falar rapidamente aqui, tá, sobre arrependimento. Tá? O que é arrependimento? Arrependimento nada mais é do que mudança de conduta, ou seja, abandono do pecado. Tá? No sentido mais literal, mais original da palavra, a palavra arrependimento ela vem do grego metanoia, que é a mudança na mente, tá? Metanoia, ok? Então, o arrependimento ele é nada mais do que uma mudança de conduta, tá? Um retorno das práticas do pecado para a presença de Deus. É o abandono do pecado, por assim dizer, ok? O arrependimento ele é um dos elementos de extrema importância, tá, para a salvação de um pecador. E ele também é um elemento de extrema importância na vida de quem já é salvo. Ok? Não é só quem não é salvo em Cristo que precisa se arrepender. Nós que somos salvos em Cristo também precisamos nos arrepender. Tanto é que Jesus, quando João, sendo revelado por Jesus, escreve as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, na maioria delas, Jesus está lá, olha, arrependam-se. E essas palavras de arrependimento são dirigidas para a igreja, para o anjo da igreja, né? Para alguém que já está na presença de Deus, tá? Para alguém que já faz parte aí do mistério da salvação. Então o arrependimento ele é de extrema importância tanto na vida de um pecador sem Deus, quanto na vida de um pecador salvo, ok? Em Deus. E baseado nisso, amados, todos os dias é dia de arrependimento. Tanto é que quando você dobra o seu joelho para orar, ok? Uma das primeiras coisas que você faz, que eu faço, é de pedir perdão pelos nossos pecados. Há quem diga que não precisa pedir perdão dos nossos pecados, porque os nossos pecados já foram perdoados, pecados do presente, passado e futuro. Mas nós que cremos que isso é uma falácia, nós entendemos que nós ainda somos pecadores, mesmo salvos em Cristo, nós ainda habitamos em uma natureza corrupta. A nossa natureza ainda é corrupta. Então, existem 2 naturezas habitando em nós, a natureza da carne e a natureza do espírito. Ok? Então, o fato de nós sermos salvos em Cristo, isso não significa que não precisamos mais nos arrepender. Muito pelo contrário, o arrependimento ele é essencial na nossa vida. Ok? Tanto na vida de um pecador que precisa ser salvo, quanto na vida de um salvo pecador. O arrependimento é um ato do ser humano. Apesar de ser o Espírito Santo que nos faz nos arrepender, mas o arrependimento ele parte de nós. Ok? Tá? A predestinação, a eleição, a justificação, o novo nascimento é um ato de Deus. O ser humano está fora disso. Mas o arrependimento e a fé, mais especificamente o arrependimento, ela parte de nós. Quem se arrepende dos seus pecados, dos meus pecados, não é o Espírito Santo, nem Deus. Ok? Somos nós que nos arrependemos dos nossos pecados. Então, todos os dias, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Ok? Isso é uma parte essencial da sua vida. Tá? Como isso se aplica a nós? Todos os dias isso se aplica a nós. Todo dia você precisa se arrepender. Todo dia eu preciso me arrepender. Se o arrependimento não faz parte do seu e do meu cotidiano, alguma coisa errada, alguma coisa estranha tem. Ok? E baseado nisso, eu quero ler para vocês aqui o Salmo de número 51, que é um dos salmos mais lindos da Bíblia sobre arrependimento, que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Quem está declarando isso é Davi, gente. O homem segundo o coração de Deus, né? Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Aí ele diz: purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir o júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Olha o arrependimento. E sustenta-me com um espírito voluntário. Olha que coisa linda. Olha que salmo de arrependimento. Isso aqui foi expressado pelo salmista Davi, quando ele comete o pecado contra Deus. Isso aqui Davi está, meus amados, em lágrimas. Davi está aqui em prantos perante Deus, arrependido pelo pecado de adultério e de homicídio que ele cometera contra o marido de Batseba e contra Batseba. Ok? Então veja que alguns sintomas o arrependimento nos faz sentir. E um dos sintomas que o arrependimento nos faz sentir é a repulsa pelo pecado, é o nojo pelo pecado, é a náuseas pelo pecado, é quando você peca e você sente náuseas, você sente repulsa daquilo ali. É isso que Davi está expressando aqui. Olha, compadece-te de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões, lava-me dos meus pecados, né? E um outro sintoma que o arrependimento nos faz sentir é que nós somos depravados e corruptos, né? E precisamos nos arrepender. Davi declara isso, olha, em pecado me concebeu minha mãe. Davi está declarando aqui que a natureza dele é pecaminosa, que ele é propenso ao pecado, que ele não é um super-homem, que ele não é um super-crente, ele é ser humano que pecou, mas se arrependeu em lágrimas perante o Senhor. E um outro sintoma que o arrependimento nos faz sentir é o afastamento da presença de Deus, amados. Olha o que Davi expressa no versículo 11 e no versículo 11, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Por mais que nós entendamos que isso não acontece na vida de um salvo, amados, mas o pensamento, o sentimento que vem ao nosso coração é esse quando nós pecamos. Nós sentimos que o Espírito Santo está afastado de nós, sentimos que estamos distante de Deus por causa do pecado, e o pecado ele faz separação do homem para com Deus. E um outro sintoma que o arrependimento nos faz sentir é que quando nós pecamos, nós sentimos que a nossa salvação está distante. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós declaramos o que Davi declarou. Diz, torna-me a dar alegria da tua salvação. O arrependimento faz com que isso aconteça em nossas vidas. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós declaramos para Deus que nós não somos nada, que nós precisamos da sua misericórdia, que nós carecemos da sua misericórdia. E o arrependimento faz com que isso aconteça em nossas vidas. Quando há arrependimento verdadeiro, há perdão de pecados. E Davi recebeu o perdão de Deus, por mais que as consequências continuassem, mas ele recebeu de Deus o seu perdão. Por quê? Porque ele teve um coração quebrantado e contrito, e diz o texto, um coração quebrantado e contrito, Deus não o rejeita. Então, meu querido, talvez você esteja passando por esse mesmo dilema hoje. Talvez você tenha cometido delitos e pecados no seu dia a dia, durante esse mês, durante essa semana. E a palavra de Deus para você hoje é: caia de joelhos, com o coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Quebrante-se diante do Senhor, derrame lágrimas. Se vista de pano de saco, jogue cinzas na cabeça, rasgue o seu coração perante Deus e confesse os seus pecados a Ele. Confesse as suas iniquidades, confesse as suas transgressões, e eu tenho certeza que o bálsamo de Deus vai cair sobre a sua vida, porque o arrependimento é um elemento essencial tanto para a salvação
quanto para os salvos. Para a salvação, o pecador sem Deus, ele precisa reconhecer que ele é depravado, ele precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Cristo ressurreto. E para o salvo que comete delitos e pecados, ele precisa abandonar essa prática, ele precisa se arrepender em lágrimas e se quebrantar diante de Deus, e aí Deus desce com o seu bálsamo sobre o nosso coração e nos purifica de todos os nossos pecados. Meus amados, que nesse dia possa ser um dia de arrependimento na sua vida. Arrependa-se dos seus pecados e o perdão de Deus cairá sobre a sua vida. A graça de Deus é maior do que o seu pecado. Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilhe o vídeo para os seus amigos, para o seu grupo e deixa Deus abençoar, deixa Deus usar a sua vida.